Bora, nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos analisar agora os comentaristas do programa da Jovem Pan Esportes falando sobre a reta final do Flamengo na temporada 2022. O Mengão, que está em duas finais na Copa do Brasil e também na Libertadores da América, está traçando planos para poder dividir o seu elenco para poder disputar as competições e também continuar brigando pelo Campeonato Brasileiro. Nós sabemos que é muito difícil agora o Campeonato Brasileiro pela distância que tem contra o Palmeiras, mas o Flamengo quer ficar ali naquela zona de classificação para a Libertadores. Então nós vamos aqui reagir o que os comentaristas falaram e também o Mauro César, que deu uma aula explicando sobre a reta final do Flamengo. Nós vamos analisar aqui no nosso canal, mas antes, nação, chega explodindo o dedo no like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para você receber aqui todos os vídeos, informações, notícias do Mengão no seu celular, no seu computador e ficar ligado no maior time do mundo, o Flamengo. Então bora para mais um vídeo. Vai aqui rapidinho nos comentários e coloque aqui o que você acha. O Flamengo vai ser campeão. Primeiro desafio é a Copa do Brasil. Vai ser campeão da Copa do Brasil? Escreva aí nos comentários e bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Temos o programa de hoje falando do Flamengo, que faz os últimos ajustes. O Flamengo que vai ter agora essa semana livre deve ser a última antes das decisões de uma sequência de jogos que o Flamengo terá pela frente. E o Dorival Júnior, há pouco mais aí de 3 meses no comando do Mengão, vai ter a sua primeira e também a sua última semana cheia, portanto, após 29 partidas divididas em 99 dias, e o grande objetivo é fazer um ajuste de carga, dar ênfase à recuperação dos atletas, de olho nos 14 jogos que ainda restam em 2022, principalmente com foco nas finais da Copa do Brasil e Libertadores. Bruno Prado, muito boa tarde para você. Esse Flamengo que aproveita a semana livre para poder descansar, tem alguns desfocos importantes para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que é contra o Fortaleza, mas o foco está mesmo nas decisões. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Uma semana que todo mundo teve aí para descansar, para acertar algumas coisas, para recuperar jogadores. É um calendário pesado no Brasil. Essa semana, uma semana rara aí de folga. E no caso do Flamengo, que tem 2 decisões, é uma coisa bem clara que essa reta final do ano o Flamengo vai usar como preparação para as finais. Aí vai ser a comissão técnica vai arrumar uma maneira de equilibrar o elenco, de dosar, no sentido de que os atletas não se desgastem e também não percam ritmo, né? Que eles joguem, dá para dizer, na dosagem correta, né? Para chegarem bem nas decisões, que é o que interessa nesse momento, os 3 jogos decisivos que o Flamengo terá até o final do ano. Então, cada time com seu objetivo, tem time ainda lutando no Campeonato Brasileiro, seja por título, vaga na Libertadores, luta contra o rebaixamento. Tem o São Paulo, que semana que vem faz final de Sul-Americana, e no caso do Flamengo, 2 decisões de Copas, e os jogos que restam no Brasileiro serão usados como preparação para essas Copas, né? Acho que na parte tática são algumas coisas que ainda o treinador deve ajustar, e nos jogos que ele vai usar os titulares, ele deve trabalhar dessa maneira, já que os titulares vão jogar algumas partidas, né? Não vão ficar parados até o dia 12, depois até o dia 19, depois até o dia 29. Então vai ser uma espécie de preparação mesmo, como se fosse uma pré-temporada visando 3 partidas importantes do time. E para você, Vanderlei Nogueira, muito boa tarde, falando desse Flamengo do Dorival Júnior, que tem essa semana livre para poder descansar os seus jogadores, recuperar os atletas e também já definir, quem sabe, a tática para as decisões aí de Copa Libertadores, de Copa do Brasil, já estudar os adversários, não é mesmo, Vanderlei? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. É isso, né? O time praticamente está montado, sabe como tem que jogar, pode ajustar algumas coisas, evidentemente, e é isso que o Bruno falou num determinado ponto da explicação dele. É importante não deixar o jogador enferrujar, né? Porque senão põe na cabeça que tem que poupar e tal, coloca todo mundo para jogar, e eu sempre brinco dizendo que o excesso de ócio também complica, né? Então é isso, vai ter que equilibrar mesmo, já que não tem mais pretensão de alcançar o título no Campeonato Brasileiro. E está bem colocado, vai terminar bem colocado, tem 2 Copas para disputar. É isso. Se tem jogador que está mais desgastado, é o momento de descansar, é o momento de poupar, é o momento de recuperar, de preparar mesmo a orquestra para os jogos decisivos. É isso. O Flamengo está com águas tranquilas, navegando em águas tranquilas.
No Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 8 desfalques para enfrentar o Fortaleza, Marinho e Cebolinha, que estão suspensos, além dos jogadores convocados, né? Uma lista extensa de atletas que foram chamados pelas suas respectivas seleções. Os casos de Vidal e Pulgar na seleção do Chile, Pedro e Everton Ribeiro, Guilherme Varela e Arrascaeta, que foram chamados aí pelas suas respectivas seleções. Então, o Flamengo com 8 desfalques tem uma distância aí, eu diria, considerável para o líder Palmeiras. Pelo visto, o foco mesmo, né, Mauro César, do Flamengo é na Copa do Brasil e também na Libertadores, nas Copas, né, Mauro César? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Isso já está bem claro, né? Desde aquelas escalações de reservas contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Ceará, que a preocupação é o título da Copa do Brasil e também o da Libertadores, principalmente da Libertadores, né? E ainda mais com esses desfalques que já eram mais ou menos previsíveis, né? Já sabia que haveria a data FIFA e esses jogadores são jogadores, os chilenos e os uruguaios, geralmente convocados. O Pedro, todo mundo sabia que seria convocado, o Everton Ribeiro voltou a jogar bem, também era uma chance, foi também, então são 6 que ficam de fora e mais 2 expulsos no final do jogo de domingo, Flamengo e Fluminense, pelo Rafael Claus. Então vai ser um time bem modificado, o que também acho que não muda muitas coisas, porque o jogo com Fortaleza vai ser mais um jogo de um Flamengo que deve cumprir tabela até o final do campeonato, tentando ficar daquele grupo de cima, o que vai ser importante, claro, caso ele perca as 2 finais, né? Porque se ele ganhar uma final, ele já garante a presença na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Então, a tendência é que isso aconteça em vários jogos. Então, o único jogo que talvez atue em titular é esse jogo do Inter, que é um jogo ainda há uns 10 dias da final da Copa do Brasil, né? E aí ele já terá todos os jogadores à disposição, salvo alguma lesão. E é possível que nesse jogo o Dorival escolha um time completo, até para dar um ritmo, ou quase completo, né? Para reunir os jogadores de novo. Depois só contra o Corinthians, dia 12 mesmo, aqui em São Paulo. E para você, velho Vamp, que chegou com vontade para trabalhar hoje, como todos os dias, né, Vamp? Chegou daquele jeito aqui nos estúdios da Jovem Pan. Alegre, né? Eu queria te perguntar em relação a esse Flamengo, porque, assim, eu vejo muita gente comentar, né? Agora o Flamengo tem 2 decisões, tem jogadores aí que são convocados, né? O Pedro, que vive essa expectativa de Copa do Mundo, de seleção brasileira. Nessas horas, o jogador, ele tira o pé mesmo, Vamp? Ou não? Já passou pela sua carreira alguma situação assim, de você tirar o pé para se poupar em um jogo mais importante, numa decisão de campeonato? E aí, velho Vamp, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Mauro, professor Vanderlei, Bruno. Tirar o pé não, né? Porque você, faltando em 2 meses para a Copa do Mundo, principalmente a posição que o Pedro joga, né? Tem vários candidatos, e aí de repente para de fazer gols no Campeonato Brasileiro, ou na própria Libertadores, ou na Copa do Brasil, que o Flamengo tem a disputar essas 2 finais. E você cai de produção, você dá brecha para quem está lá na Europa e se tiver num bom momento. Então, tirar o pé não. O jogador fica um pouco temeroso em se lesionar, mas a gente sabe que pode se lesionar no treino, no aquecimento. Quantos jogadores a gente viu aí, né, se lesionar no aquecimento? Você dá a escalação, vai começar com o João, com o Pedro. Daqui a pouco, sentiu no aquecimento, está fora do jogo. Né? Então, tem que manter o nível. Né? Sonho aí o Everton Ribeiro, Pedro principalmente. Pedro e Everton Ribeiro ali, né, que foram convocados. Em relação ao Arrascaeta e o Varela, vai estar certamente na lista da seleção, né, do Uruguai. E o Vidal e o Pulgar, a seleção chilena não vai estar na Copa do Mundo, né? Então não é uma preocupação tão grande, já que, né, principalmente o Pulgar não vem jogando e o Vidal vai entrando durante os jogos. Mas são jogadores importantes. Fazer com o mole, tirar o pé, a Copa do Mundo daqui a 2 meses, não. Ele vai ter que manter o nível, esses 2, para pensar na lista dos 26, né? Diferente de outras seleções que tem alguns jogadores que já é garantido. Hoje mesmo tem. Ontem começou a rodada da Liga das Nações, né? Com Escócia e Ucrânia, né? 2 seleções que não estão na Copa do Mundo. Mas hoje tem vários duelos de seleções que vão à Copa do Mundo e vão se enfrentar ali, né? Na Europa. Então ninguém pode tirar o pé, principalmente jogadores brasileiros, que tem uma concorrência muito grande no setor de ataque na posição do Everton Ribeiro e do Pedro. É um gás diferente, tem tempo para treinar. O Dorival, acho que ele já assume o Flamengo pegando um voo, chegando em Porto Alegre, onde o Flamengo perde do Inter, já bota até no scout de vitórias e derrotas, já conta aquele jogo pro Dorival na chegada dele, né? Sim. Teve essa semana cheia aí, a outra semana, porque tem 2 decisões aí, além do título, vale também a parte financeira, né? O Flamengo vem faturando bem, vem nas suas contas administrando muito bem, e com o título, então, nesse favorito aos 2,
né? E esse gás aí pra treinar, mas não tá o Everton Ribeiro e o Pedro e o Arrascaeta, mas esses caras já jogam junto há um tempão, já sabe. Vai fazer falta? Faz. Mas daqui a pouco retoma, tá aí jogando as finais. E o gás não é só pra eles, né? Para outras equipes também aí do futebol brasileiro. Essa semana livre, ela ajuda a recuperar ou ela faz o time perder o ritmo, Vamp? Ó, eu sempre falo assim, tem semana livre que você dá para um monte de treinadores e jogadores que não adianta de nada. Pode dar um ano, um mês, não vou jogar nada. Como você tem um time de qualidade que você pega e dá uma semana, recupera os atletas, né? Não tem jogo valendo 3 pontos, tem a semana toda, você treina 2 períodos, volta para casa, dá um gás a mais, o preparador físico pode, a gente fala oxigenar, né? Botar mais o pulmão em dia dos atletas, é legal. Quando você tem time bom. Quando tem time ruim, você pode deixar o ano todo aí, ó. Folga o ano todo, treina a semana toda. Tem jogador que joga a carreira toda com folga, ou jogando, não aprende nada. Não é o caso do Flamengo e de outras agremiações. Acho que uma das preocupações do Flamengo, até nessa semana livre, daqui pra frente, é o Arrascaeta, né? Com uma pubalgia, o jogador que vai atuar no sacrifício até o fim dessa temporada, porque é uma reta decisiva para o Mengão, que pode conquistar 2 títulos, mas é claro que fica aqui a preocupação com o Arrascaeta. Se o Flamengo não estivesse numa reta tão decisiva assim, não sei se utilizaria o Arrascaeta, por exemplo, ou se o Arrascaeta iria para a seleção uruguaia, né? Mas enfim, nós estamos aqui falando do Flamengo, você que nos acompanha na TV Jovem. É isso aí, nação. Então coloca aí a sua opinião referente à final da Copa do Brasil. O Flamengo, que chegou muito forte. Agora tem aí os jogadores que estão nas seleções, tanto do Uruguai como do Chile, como no Brasil. O Dorival perdeu aí esses jogadores na data FIFA, mas continua fazendo treino intenso aí no Ninho do Urubu. E com certeza nós veremos um Flamengo diferenciado aí no Campeonato Brasileiro. O Flamengo que vamos ver no Campeonato Brasileiro agora, a partir de hoje, será um Flamengo alternativo. O Flamengo agora vai pensar somente nas Copas. Então, é isso aí. Créditos eu deixo ao canal Jovem Pan Esportes. Nação, não saia sem deixar o like. Se inscreva se você não é inscrito, ativa o sino das notificações e nos vemos no próximo vídeo.